Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos dando início ao 6º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade, Mídias e Direitos da Sociedade em Rede. Esse é um evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria e pelos grupos de pesquisa CEPED e NEC da Universidade Federal de Santa Maria. Esse evento tem o apoio da FAPERG e, então, vamos dar início à nossa primeira palestra de hoje, contando com a presença do professor Manuel Davi Maceno, e temos aqui como mediadora a professora Rosane Leal da Silva. Muito obrigado, professor Manuel, pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui conosco, e agradeço também a presença da professora Rosane. Professora Rosane, pode fazer a apresentação do nosso palestrante, por favor, e daremos início, então, à exposição do professor Manuel. Certo. Então, é com muita alegria que recebemos na nossa universidade, no programa de mestrado em Direito, ainda que virtualmente, nessa 6ª edição do Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade. Esperamos que na próxima edição o professor Manuel possa se juntar presencialmente a nós, como já o fez no ano de 2014, quando organizamos o outro evento. O professor Manuel Davi Maceno é professor auxiliar de Direito e responsável pela proteção de dados, bem como investigador sênior e membro da comissão coordenadora do laboratório UBNet, Segurança Informática e Cibercrime, do Instituto Politécnico de Beja, Portugal. É membro convidado do Centro de Privacidade e Proteção de Dados da Universidade Europeia, Lisboa, também em Portugal. Membro consultor das comissões de Direito Digital da Ordem dos Advogados Municipais de Campinas e Praia Grande, da Comissão de Inovação, Gestão e Tecnologia da Ordem dos Advogados Municipais de Guarulhos, comentador do Instituto do Observatório de Direito Autoral da Universidade Federal do Paraná, membro honorário do Instituto de Direito e Inteligência Artificial, todos no Brasil. Ele é membro do Comitê Científico do Centro Internacional Mediterrâneo para a Pesquisa em Direitos Humanos, na Itália, membro da rede de especialistas em proteção de dados da Europol, tem também participações em inúmeros outros institutos. Além disso, é membro do International Advisory Boards, do International Review of Law, Computers and Technology e do European Journal of Law and Technology, do Comitato Científico de Comparazione e Direitos Civili e do Media Law, revista de direito de média, e também do Conselho Editorial International Comparative Jurisprudential e International Editorial Board, além de inúmeras outras revistas jurídicas, em inúmeros países e também no Brasil. É uma alegria contarmos com a presença do professor Manuel Davi Maceno, que vai nos falar de uma temática de extrema relevância no momento atual, especialmente nos contando o que está sendo feito e como está, né, a União Europeia legislando sobre cibersegurança, especialmente nesse período, né, pós-pandêmico e com as lições recebidas nesse período da pandemia. Então, professor, eu gostaria de expressar em nome de todo o grupo a satisfação em recebê-lo e de contarmos com a sua sempre pronta disponibilidade para colaborar com as atividades do nosso curso de mestrado. Eu, de imediato, então, lhe passo a palavra para a sua exposição. Boa tarde. O gosto e também a honra são meus. Mais ainda estando junto de colegas e amigos como o professor Rafael e a professora Rosane. E até vou começar com um pontinho de deselegância, corrigindo a professora Rosane. Fiz a abertura do 3º Congresso, fui verificar, no dia 29 de maio de 2015.
Junto, sim, do lado Isso. de um colega, amigo, com quem eu trabalhei muitos anos em diversos projetos europeus, o professor Fernando Galindo, da Universidade de Saragossa, de uma geração anterior, e nós trabalhei muito com o Fernando. Ele estava até a caminho, creio que, de uma banca de doutorado em Passo Fundo, e estava também com um colega da Queen's University de Belfast, o professor Philip Lisse, que também estava muito connosco em projetos. Mas foi curioso, porque eu tratei exatamente de questões de segurança. De questões de segurança, não casualmente. Aliás, tem a ciência, nada é casual. Isto foi final de maio. No final de abril tinha saído a nova estratégia da União Europeia para a segurança, que vinha atualizar a de 2013, sobre a qual falaremos um pouco. E também, já em maio, poucos dias antes de eu ter estado aí convosco uma semana lecionando no mestrado, eu recordo as dificuldades que tive no primeiro dia, devido às 4 horas de fuso horário. Eu quase não consegui dar aula, porque para o meu corpo já era tardíssimo, já quase de madrugada. Foi bom, mas houve essa recordação de retomar a questão da segurança e da cibersegurança. Uma sugestão também do professor Rafael, mas tem mais. Possivelmente, no que se refere à disciplina jurídica de matérias, podemos inserir de forma não polémica no direito à informação, no direito à sociedade em rede, no direito digital. Porventura, aquela onde o Brasil está mais, diria assim, carenciado, é da cibersegurança. E aqui encontramos quase vazio. Eu bem me tenho esforçado, porque no nosso mestrado, todos os anos, temos 1, 2, 3 estudantes brasileiros. E eu procuro sempre empurrá-los para temáticas de direito positivo relacionadas com a segurança. Mas esta diferença, e a diferença está entre a União Europeia com fontes múltiplas, fontes densas e em atualização permanente. Enquanto que no Brasil é preciso trabalhar, que a doutrina trabalhe, a partir de alguns poucos referentes principiológicos. Isso levará também, ou leva, a diferenças e até incompreensões. Eu olhei para a programação do Congresso e eu fiquei com a sensação que a minha matéria é uma matéria muito diferente das outras. Muito diferente das outras. Se bem entendi, quase nenhum dos colegas vai tratar de questões de direito positivo puro e duro, nem de fonte legislativa, nem a partir de jurisprudência, que é o normal no velho mundo. Isso leva até algumas incompreensões, até nos escritos. Ou quando nós aí chegamos e somos tidos por chatos. Ou quando colegas do Brasil chegam em Portugal, ou na Alemanha, ou na Itália, e pensam, bom, mas esta gente passa o tempo pairando nas nuvens. Mas eu entendo que não havendo tijolo, não havendo pedras, é preciso até pairar. Eu pedia para passarem o slide seguinte. A razão de ser é essa. Vamos tentar ser úteis. E eu vou me reportar
aos primeiros meses de pandemia. A pandemia chegou no início de 2020 em Itália. Em Portugal, em fevereiro, um pouco antes do Carnaval. Esse ano o Carnaval foi assim em meados de fevereiro. E os primeiros confinamentos, aí dizem mais a inglesa lockdown, aqui começaram logo na passagem de fevereiro para março. No início de março fecham as aulas. Quando aí ainda quase não acreditavam que houvesse alguma coisa. E nós também não pensámos que íamos estar aí uma semana ou duas sem aulas e depois aquilo ia passar. Mas não passou. E a Comissão Europeia, quem nos está ouvindo, até porque não tem obrigação, é o órgão executivo da União Europeia. E a Comissão Europeia está sistematicamente, com os seus serviços, produzindo documentos de políticas públicas. Comunicações, algumas vezes livros brancos. Pensar isso, portanto, melhorar com o livro, ultimamente, um bocado até com o livro branco em matéria de inteligência artificial. Conforme a elaboração das políticas está mais ou menos avançada, está mais ou menos detalhada, que tem como destinatários o Conselho, isto é, os governos dos Estados-membros, o Parlamento Europeu, o Conselho Económico e Social Europeu, onde funciona a concertação social, e também o Comitê das Regiões, que agrupa as entidades de nível infranacional. E julho, que aqui é quase é verão, é mesmo no limite das férias, sai esta estratégia da União Europeia designada União para a Segurança. Eu acrescento para os colegas que todas as referências são facilmente recuperáveis em teste integral em língua portuguesa. Vou só dizer agora, mas se alguém escrever aí em Google ou no outro programa de pesquisa, como 2020 605 final, vem a estratégia em todas as línguas. Ainda para nisso, ainda hoje estava com uma comunicação com os colegas magistrados, que um deles veio hoje Estamos com um pequeno problema no áudio, professor Maceno. Estamos aguardando o professor conseguir ligar novamente seu áudio, reconectar, deve ser algum problema em sua conexão. Eu avisei ele aqui por WhatsApp, mas ele não visualizou ainda. De toda forma, a gente pode ver já pelas primeiras palavras iniciais do professor Manuel o quanto ele está me chamando aqui, só um instante.
Já conseguem? Não, mas mudei de porta USB. Deve ser um problema técnico de conexão. Certo, Estamos lhe ouvindo professor. novamente. Estamos lhe ouvindo. Bom, então vamos lá. Eu estava dizendo que no final de julho, antes mesmo de férias de verão, a Comissão Europeia, o Executivo, coloca uma comunicação de avaliação e fazendo já propostas. O que é que aquilo que já se pensava, mas pensava, não havia experiência, vivenciamos. As empresas, em medida, fecharam, as escolas fecharam, faculdades fecharam. Ficámos todos pendentes da rede e da resiliência da rede. É bom que se pense que a sociedade em rede não é a metáfora do professor Manuel Castells. Nós vivemos efetivamente numa sociedade em rede, em redes elétricas, sobretudo redes elétricas, redes de comunicações de dados. Inclusive, estamos aqui pensando nas comunicações de dados, um problema que está havendo, até na semana passada, quer na França, quer na França, costa mediterrânica, quer no Reino Unido, na ligação entre a Escócia e a Shetland, são quebras nos cabos, eventualmente relacionadas com guerra. Aliás, o que a gente pensa hoje destas lições da pandemia está acontecendo agora de modo radicalizado com a guerra na Ucrânia. A sociedade pendente das redes. Todos nós tivemos que passar o que seria ensino remoto emergencial, que é que ciências de educação chamam. Não é educação, ensino à distância. É ensino remoto, reprodução de aulas presenciais desde casa. O EAD é outra coisa. Mas ficámos pendentes da rede. Agora, tem um exemplo. Eu não creio que tenha sido aqui uma sabotagem, mas haver uma pequena falha na porta USB impediu a continuidade. Ou seja, essa dependência dos sistemas das redes de comunicações eletrónicas, ainda usam mais o termo telecomunicações, e dos sistemas informáticos. E também vulnerabilidades das cadeias de abastecimento, de energia, de água potável, de alimentos. Vulnerabilidades quer perante fenómenos naturais, quer também perante ameaças. Ameaças, e depois vem, não é a primeira vez que a União Europeia refere isto, chamadas ameaças híbridas. Ou seja, a diferença entre o que é crime e o que é ação política esbate. E para não dar um exemplo assim muito polémico, Coreia do Norte. Mas também podemos pensar Estados Unidos. E Estados Unidos, mesmo nós ocidentais e ocidentais convictos, não esquecemos Echelon. O monitoramento das telecomunicações a nível global feito a partir dos 5 olhos. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Todos anglo-saxónicos e que compartilham informação. E essa informação é compartilhada também com as empresas. Portanto, que esta ideia de, há informações de cidadania ou de soberania, mas segredos industriais são outra coisa, não são outra coisa. São diversas dimensões do conflito. Portanto, que é preciso dar respostas. Mas a União Europeia
funda-se em valores comuns. Estado de Direito, direitos fundamentais. Eu estou pensando simplesmente no artigo 2º e 3º do Tratado da União. Ou aí, e no artigo 1º da Carta dos Direitos Fundamentais, dignidade da pessoa humana. A base. Aliás, já ninguém se deve lembrar, mas quando estive aí, no final de maio de 2015, a estratégia apresentada pela Comissão Europeia afirmava e repetia continuamente as linhas vermelhas que haviam sido estabelecidas pelo Tribunal de Justiça com o Acórdão Digital Rights Ireland de 8 de abril de 2014. Foi aquele acórdão que, numa lógica pós-Snowden, anulou a diretiva de 2006 que permitia, nossa terminologia, a retenção de dados de tráfego, mas que, no Brasil, o Marco Civil designa como conservação de registro de conexão. É até curioso pensar que o Tribunal de Justiça considerou que essa conservação entre 6 meses e 2 anos, depois dependia dos Estados, para fins de combate ao terrorismo e à criminalidade grave, nem sequer para fins de afirmação da lei e da ordem, pensando em law enforcement, para qualquer uma. No Marco Civil, pensem que o Marco Civil saiu cerca de 2 semanas depois. 2 semanas depois do 8 de abril de 2014. E essa conservação de registro de conexão aqui foi considerada incompatível com direitos fundamentais, efeitos fundamentais, e desproporcionada mesmo antiterrorista. Aí é lícito que um juiz peça registro de conexão a uma operadora num processo de divórcio. Perfeitamente, não há distinções. E o Marco Civil, pelo menos supostamente, foi uma iniciativa quase libertária. As respostas. Podem passar o slide, vamos ter que andar, porque depois entusiasmo e as coisas... Não. Bom, meses depois, antes do Natal, temos um outro documento já mais enfocado na cibersegurança. Não é que a estratégia de julho não tratasse explicitamente da cibersegurança, identificasse as ameaças e enumerasse as fragilidades que seria necessário enfrentar, quer em termos de políticas públicas de investimento, mas também no que aqui nos ocupa com iniciativas legislativas. E aí aparece a 16 de dezembro a nova estratégia. Nova estratégia de cibersegurança, que não é radicalmente diferente, mas corresponde a um salto qualitativo. Há pouco referi a estratégia de 2013, a primeira, que deu lugar também a quase que uma geração de instrumentos legislativos, sobretudo à diretiva sobre a segurança de redes e de informação. E também a estratégia de 2017. Mas podemos continuar a dar outros documentos. Eu falei há pouco nas ameaças híbridas, onde que
têm a ver com objetivos militares. Vamos com objetivos militares. Pensemos simultaneamente em ataques a centrais elétricas. Tanto podem ser ataques com mísseis, como podem ser ataques a partir do ciberespaço. Tanto podem ser ataques por via de unidades militares de ciberdefesa. E o Brasil a vossa escola de guerra faz capacitação em ciberdefesa. Mas chegou-me a informação que está começando agora um novo curso, mais uma nova edição de cursos. Mas dizer que desde 2006 havia até um quadro comum em matéria de luta contra ameaças híbridas. Sobretudo nos setores essenciais para o funcionamento da sociedade. Mas isto não é fácil, porque estamos com dimensões próximas do núcleo da soberania. Os Estados-membros, até agora, têm andado devagarzinho. Estou exemplificando aqui com a ENISA. A ENISA mantém o acrónimo, significa hoje Agência da União Europeia para a Cibersegurança. Quando surgiu em 2004, queria dizer Agência Europeia para a Segurança das Redes da Informação. A ENISA isso surgiu com funções simplesmente de estudo. Os Estados-membros nunca quiseram, foram só paulatinamente, progressivamente, aceitando que a ENISA fosse adquirindo outras funções. Faremos daqui a uns minutos, podemos trabalhar para a certificação de segurança. E já nem penso numa agência de ação e resposta a ciberataques. Até há uma entidade que não está na ENISA, que é o CERT.eu, que faz isso, mas faz só para as instituições da União Europeia. Cada Estado-membro tem o seu, e o mais que se conseguiu, até o momento, foi obrigar a padrões comuns e a funcionamento em rede. Por favor, pode passar. Iniciativas legislativas. Eu referi há uns poucos minutos que vamos por etapas. A primeira, e teve exatamente por referência terrorismo, porque existia um grande, estamos aqui por 2004, havia um grande temor no que pudesse acontecer com centrais elétricas e mais ainda com centrais nucleares. Quer com atuação, vamos dizer, de sabotagem antiga, quer por ação remota de dizer hacking ou serviço de organizações de Estados terceiros ou de organizações criminosas. Bom, e aqui é bom também pensar que não há anjos. Creio que muitos, se não todos, muitos saberão que o programa nuclear do Irã foi atrasado vários anos através da colocação, até por uma via muito tortuosa, de um vírus dentro dos sistemas informáticos, o Stuxnet, que simplesmente alterou o modo de funcionamento dos equipamentos de refinação. Ou seja, é possível, havendo capacidade técnica para isso, desativar
uma central elétrica e Santa Maria ficar às escuras durante tempo. E já aconteceu, olha, que se saiba, não foi malicioso, mas o último grande apagão em Nova Iorque e nas costas leste dos Estados Unidos, que chegou até Ontário, no Canadá, deveu-se a um erro num programa informático, um bug. Isso pode ser feito de fora. Daí, o que é que tivemos? Desde 2004, avançou o Conselho Europeu, quando estão os primeiros ministros e presidentes. Ou melhor, o presidente da França. Os presidentes não participam no Conselho Europeu. Dizer que a Comissão avançou e chegámos a uma diretiva do final de 2008 relativa à identificação e designação de infraestruturas críticas europeias e a avaliação da necessidade de melhorar a sua proteção. Só infraestruturas críticas europeias. Aquelas perturbação ou destruição, assim, feitos pelo menos em 2 Estados-membros. Exemplificando facilmente, junto ao Rio Tejo, em Espanha, há uma central nuclear em Alcaraz. Essa é uma infraestrutura crítica europeia, porque fica a umas dezenas de quilómetros da fronteira de Portugal, e se algo correr mal, lá também correrá cá. Irá a jusante no rio. Mas não houve ainda vontade política para ir mais longe que os setores de energia, de produção e distribuição de energia, e também dos transportes. Linhas de comunicação, aeroportos, portos, estações ferroviárias, rodoviárias, incluindo os sistemas informáticos das infraestruturas. Chama a atenção que no Brasil há alguns documentos de políticas públicas, mas para aí. Falta ir até à dimensão legislativa. Obrigando os operadores destas de infraestruturas, em grande parte privados, a fazerem avaliações de risco controladas de fora e fazerem um planejamento de segurança e a ter interlocutores permanentes em caso de incidentes. É curioso, e eu cheguei a usar isso num trabalho meu, e depois até vai voltando, que era a noção de infraestruturas críticas de tecnologias de informação. É que a própria diretiva dizia, bom, de momento é isto, a ideia será alargar outros setores, começando pelas redes e sistemas informáticos. Não pode passar o slide, por favor. E tínhamos essa diretiva. No mesmo momento em que a Comissão Europeia apresenta a estratégia, 16 de dezembro, vai também uma proposta, bem, foi conjunto, uma proposta de diretiva relativa agora à resiliência, e a terminologia já não é infraestruturas, quiser entidades críticas, para além da infraestrutura, passamos para as organizações. Estamos perante processos legislativos ordinários, muito sinteticamente, a Comissão tem iniciativa, aliás, na União Europeia, só a Comissão, só o Executivo é que tem iniciativas, quer o Parlamento, quer o Conselho, isto é, nem os deputados ou os governos, não têm iniciativa. Aliás, desde o Tratado de Lisboa, em 2007, 2009, o máximo que podem é pedir à Comissão para apresentar uma proposta. E a Comissão
Se não apresentar, tem que fundamentar porque é que não apresenta. Mas não pode ser empurrada, menos ainda coagida a fazê-lo. Depois da Comissão apresentar uma proposta, é necessário alcançar uma posição comum dentro do Conselho, dentro do conjunto dos governos, se necessário votando por maioria qualificada, e também uma posição comum dentro do Parlamento Europeu. Depois de estarem duas posições comuns, desencadeia-se um processo dito de trílogo ou triálogo, negociação entre o Conselho e o Parlamento, mediado pela Comissão. Embora a Comissão mantenha um poder residual, consiste em poder retirar a proposta até o último segundo. Um processo legislativo relativamente, acho que é um pouco mais complicado que no Brasil entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Só será igual se as propostas forem aceitas sem nenhuma alteração no estilo do Brasil pela Câmara ou pelo Senado. Se o Senado e a Câmara concordarem imediatamente, não é preciso mais nada. Contudo, todas as palavras, todas as vírgulas. E o acordo político é recente, 28 de junho. E que está-me até prejudicando. Eu deveria ter um artigo com um prazo no fim deste mês, mas o acordo político já foi em junho, o texto ainda não foi publicado. O que foram publicados foram notas de imprensa dos vários órgãos para entender qual é o conteúdo do acordo, mas ainda não temos texto de lei. Deve sair nas próximas semanas. Quer dizer, o que é que temos aqui, sinteticamente? Passa a exigir aos Estados-membros que tenham estratégias nacionais de resiliência de entidades críticas. Não é voluntário. Já não é só haver planejamento de segurança de cada infraestrutura, mas é necessário que cada Estado-membro o faça, globalmente, com avaliações periódicas, no que toca quais são as entidades críticas e os riscos envolvidos. E passa a se articular com o regime geral da cibersegurança. Temos dois regimes. Este será um regime especial, mais exigente. E para além da energia dos transportes, passa também a abranger os mesmos setores que será a nova diretiva sobre segurança de redes e de informação. Agora, sobretudo, ocupando-se da segurança física. Mas temos esta articulação entre a segurança física das entidades críticas com a segurança informática. Mas aqui o objetivo é prevenir, garantir a resiliência. E esta grande palavra-chave, resiliência. Continuidade das infraestruturas e dos serviços essenciais necessários para efetivar as funções sociais e o funcionamento do mercado interno. Ambivalente. Funcionamento do mercado e que a sociedade continue, em qualquer caso, perante um ataque militar, perante um terremoto, perante um tufão, o que for. Não, tufão é impossível. Só há tufões no Pacífico, por isso aqui seria um furacão. Não, temos de ser rigorosos nas coisas. Bom, quaisquer ameaças internas, externas, naturais, de fonte humana. Mas sempre com avaliações periódicas. Os Estados-membros, mas monitorados pela Comissão Europeia. Também, estas entidades passam a ter que cumprir medidas não só técnicas e tecnológicas, mas também organizativas. E passam, quando já tinham que fazê-lo. Agora são mais entidades. Notificação obrigatória dos incidentes. Esta questão da notificação obrigatória
sempre foi das mais difíceis, pelos danos reputacionais. Se algo não corre bem, não é só em Portugal ou no Brasil que vamos esconder para que ninguém saiba. Porque perde a confiança do mercado, dos clientes. Perde a confiança política. É melhor que não se saiba. Mas aí temos o seguinte também, que é novo, e no Brasil não é novo. É questões de alinhamento regulatório. Aqui temos entidades a dialogar, mas tínhamos entidades a dialogar informalmente. Agora vamos ter as de cibersegurança a procurar se articularem, designadamente no que se refere a comunicações de incidentes, com as entidades setoriais, com os reguladores setoriais das telecomunicações. Não seria bem das telecomunicações, porque telecomunicações isto mudou. Mas o que seria aí a defesa civil. Pode passar o slide, por favor. Depois temos, eu tive na dúvida entre pôr antes ou depois, um novo regime comum para a cibersegurança. Desde há mais de 20 anos que a questão tem em cima da mesa, desde esta comunicação de junho de 2001, haver um regime transversal para a cibersegurança foi também a base da estratégia de 2003. Aliás, o que veio a ser a diretiva sobre a segurança das redes e da informação, tal diretiva SRI ou NIS, no acrónimo em inglês, foi apresentada em simultâneo com a estratégia, e desde 2016, quase de imediato, os Estados-membros ficaram obrigados, isto é uma diretiva de mínimos, a pelo menos a estabelecerem estratégias nacionais de segurança da rede de sistemas de informação, com parâmetros comuns. Portugal até se antecipou. A nossa primeira estratégia é de 2015, a diretiva de 2016. Mas já estava em negociação e, na altura, o Governo aprovou a estratégia 2015-2019, agora estamos na 2019 a 2023. Também, os Estados se comprometeram a criar entidades próprias, em Portugal o Centro Nacional de Cibersegurança, a terem equipas de resposta a incidentes de segurança informática, o CSIRTs, mas ter a nível nacional. É comum as empresas terem, ministérios terem, é possível, provavelmente até a Universidade Federal de Santa Maria tem aí uma equipa de resposta a incidentes. Mas era haver uma equipa, punhamos em Brasília, ou até podia ser, sei lá, no Tocantins, ou no Brasil. Estou a dizer isto porque a localização física é o menos. Serão do Brasil, melhor entender. Capaz de agir sempre que as outras organizações, os CSIRTs das outras organizações, Centros de Resposta a Incidentes, não tenham escala suficiente. Também trabalhando em rede e com o apoio técnico da ENISA. Falamos aqui há pouco da ENISA. Agora da agência, que se chama Agência da União Europeia para a Cibersegurança. E depois também teriam que mudar. Isto acabou por ser o resultado da diretiva muito mais modesto que o proposto pela Comissão. O setor público administrativo ficou fora. Já a defesa também ficou fora, porque temos a lógica da ciberdefesa. O que é que ficou? Operadores de serviços essenciais, energia, transportes, banca, futuros mercados financeiros, poderia pensar em bolsas, saúde, hospitais, água potável e infraestruturas digitais, nomeadamente clouds, sistemas de gestão, DNS, depois os serviços digitais. Mercados em linha, motores de pesquisa em linha, serviços de computação em nuvem. Depois começam a estar aqui os DNS no outro lado.
setor público administrativo fora. Mas isto foi o que se conseguiu. Pode passar. Estamos com o tempo, sim, a andar. Temos a nova. Aqui o acordo foi mais rápido, a 13 de maio. Também com mínimos. Alarga o âmbito. Aí seria, no Brasil, iria até ao nível estadual. Nacional, estadual. Os Estados-membros mantiveram margem para inserir ou não o nível municipal. Portugal fez isso. Portugal, na lei de 2018, que transpõe a diretiva de 2016, já inseriu a administração pública e o nível municipal. Mas isso foi para uma opção interna. Isto é uma diretiva de mínimos, pode sempre fazer mais. E também acrescentou serviços. Acrescentou serviços com algum detalhe. Porquê? Porque houve receio, isso aliás isso há sempre na União Europeia, que alguns Estados-membros queiram ser menos exigentes para promover o investimento e a localização de empresas. Depois, prestando serviços para todo o espaço da União. O que é que entrou? Passa ao que já estava. Serviços postais de correio rápido. Já estava a água potável, mas também entraram as águas residuais e os resíduos. Todo o setor financeiro. Antes estava a banca, passou a estar também raramente seguros, fintechs. Embora para o setor, para a banca, seguros, empresas de tecnologia financeira e empresas de gestoras de ativos, há depois um regime extra e mais rigoroso. Também as cadeias de produção de produtos essenciais, incluindo os alimentos. O setor agroalimentar passou a ser também estar abrangido. E vimos a dependência que temos das redes informáticas, de redes de sistemas informáticos na pandemia e agora também com a guerra. Depois há algo muito curioso. É uma situação até semelhante que temos no Brasil, que é esta. Nós temos, e o Brasil tem, regulação para os operadores de telecomunicações. Tem uma agência, que é a Anatel. Mas os serviços de transmissão de voz e de dados, que muitas vezes são mais usados que as redes, que as operadoras tradicionais, os serviços ditos over the top. Sim, estou pensando em Skype, estou pensando em WhatsApp para voz, imagem, estou pensando em Messenger, todos esses. Ora, esses estão fora do perímetro regulatório da Anatel. Como aqui estariam fora, em Portugal, da Anacom e do conjunto da reguladora, aquelas que estão no BEREC europeu. E o que é certo é que as reguladoras não querem entrar aqui. Não querem assumir a responsabilidade, porque estão relacionadas com segurança nas comunicações, pensarem no Brasil muito, do WhatsApp. Aí há um par de anos, uns anos, estava eu num congresso em Recife e até usei uma metáfora assim meio pouco respeitosa, dizer: as pessoas pegam num celular, têm 2 apps, um app é para o WhatsApp, outro é para a operadora, e escolhem conforme o plano que tiverem. Se tiverem numa rede Wi-Fi barata, sem pagar, até usam o WhatsApp. Se estiverem fora, depende de circunstância.
mas não têm sequer consciência que as regras de segurança e as responsabilidades são completamente diferentes. Eu dizia que era falta de respeito. O seguinte é que como estamos com tecnologia digital de voz, neste caso de voz, ou voz e imagem sobre IP, não faz sentido que a regulação seja diferente. O que eu dizia no CIF é bom, isto é a mesma coisa, porque se tiver um ser peludo com 4 patas, bigodes e que fala miau, o que é? Não é um gato porque não está registado como gato. Está bem. O que é curioso é o seguinte. Em 2018, com o chamado Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, esses outros serviços foram inseridos no tal perímetro regulatório das telecomunicações. Agora, o legislador europeu mudou. Ou seja, é o conjunto da segurança das telecomunicações que passa para o plano da cibersegurança. Ou seja, temos aqui quase que uma revolução coperniciana. Os reguladores das telecomunicações, das comunicações eletrónicas, vão ocupar-se de questões de mercado, de acesso, de universalização, de cobertura da rede, mas não já da segurança. Temos aqui uma confluência. E confluência no sentido da cibersegurança. Para Portugal, isto é até irónico. Portugal, nós tivemos eleições recentemente, devido à pandemia, atrasou a transposição da diretiva, do código, e quando, finalmente, depois da eleição, aprova a nova lei de comunicações eletrónicas, já tinha sido decidido que essa matéria já não ficava nas comunicações eletrónicas. Lê-se que ele daqui a 2 semanas é mestrado, chego aos alunos e diz: olha, vamos ver aqui uma matéria que quando acabar o mestrado já é outra. Portanto, eu vou-vos ter que dizer, sim, mas que já se sabe que o que está, as regras que temos na nova lei, no que toca à regulamentação técnica da segurança e no que toca ao reporte de incidentes feita para o regulador das telecomunicações, quando a diretiva for transposta, já vai ser tudo no Centro Nacional de Cibersegurança. Não pode passar. Bom, mas estava a dizer, temos aqui na nova diretiva regras mais exigentes, mais detalhadas, são comuns, diminui a margem da ação dos Estados-membros para a gestão do risco. Vimos que aqui entra também a segurança das cadeias de abastecimento e relações com fornecedores. É preciso que as empresas controlem também a segurança dos fornecedores, eliminando vulnerabilidades. Simplificação dos procedimentos. E como não tive ainda acesso ao teste final, isto é tentar ver um somatório a partir dos comunicados oficiais, prazos, ser uma simplificação do reporte de incidentes, mas prazos muito mais curtos, de 24 horas. Não mais de 24 horas. Também medidas e sanções para os incumprimentos. O legislador europeu, estas multas, já vem nesta matéria das multas, já vem de há pouco mais de 20 anos no que se refere à regulação da concorrência, e funcionou, aplicando multas fortes.
calculadas a partir do volume global de negócios. É assim no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que contagiou o Brasil na LGPD. Esperemos que rapidamente a ANPD passe a aplicar multas. Sim. Mas creio que até já pôs cá fora um regulamento com os parâmetros, normas técnicas com os parâmetros para a aplicação das multas. Aqui não faz porque o artigo 83 do RGPD é até muito detalhado em tais padrões. Bom, mas vejam que multas até 10 milhões de euros ou até 2% da faturação global da empresa. Nem faturação europeia da global. E depois também tem outra coisa. Esta é nova. Nova relativamente ao setor digital. Responsabilização pessoal dos gestores de topo pela aplicação das regras de cibersegurança. É possível, usando termos daí, que quando algum se ferrar, os outros vão prestar atenção. É porque não vão ser só as provisões da sociedade ou os dividendos que não são distribuídos pelos acionistas para pagar, mas ele também vai entrar no bolso. Depois também, supervisão mais rigorosa que a anterior e requisitos mais estritos de fiscalização comuns. Depois também temos aquela ideia de alinhamento regulatório. Alinhamento regulatório quer com as entidades críticas, quer com o setor financeiro, para obter coerência. Depois também cria maior cooperação operacional, não só política, mas operacional, Estados-membros. Cria o Ciclone. Usaram este acrónimo de inglês, e o Cyclone, Rede Europeia de ligação para as cibercrises. Cyber Crisis, que dá o SAI. E aqui a ideia é ter respostas coordenadas face aos grandes incidentes de nível supranacional. Prazo de exposição, 21 meses. 21 meses é com data de publicação. Uma publicação deve estar, por aí, até novembro, deve estar cá fora. Haverá depois 21 meses para efetivar isto tudo. Peço mais e estamos quase... Eu sei que o tempo já está passando, mas a matéria é... Para mim não é aborrecida. Pode passar o slide, por favor. Pronto. Ok. Setor financeiro. Isto também não é novidade. Nós tínhamos já um conjunto de regras no que se refere à segurança na banca, nos mercados. Regras para os sistemas de pagamento e consulta de saldos. Quando aí se vai num supermercado e paga, para pagar com cartão, tem que haver um sistema seguro que de ver se tem saldo para pagar, se paga, se pode pagar com cheque porque tem saldo. E tínhamos, aliás, ainda está em vigor, por exemplo, a diretiva PSD2. O PSD também não tem que ver com nenhum partido brasileiro. O PS é Payment Systems, sistemas de pagamento. E esta é uma matéria que eu trabalhei bastante porque cerca de ano e pouco, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, as pós-graduações, que colaboro com a pós-graduação deles há anos, sobre proteção de dados. E este agora pensar que fizemos, então está agora decorrendo um curso só para quadros superiores do regulador das telecomunicações, do que seria aí a vossa Anatel. 34 quadros superiores, razoavelmente pago para os professores, diga-se de passagem. Embora eu não fui geralmente a trabalho com segurança, mas eles pediram para trabalhar sobre definições de perfis e inteligência artificial. Era o que eles precisavam para o curso.
Mas tivemos um curso sobre fintechs, feito entre a Faculdade de Direito e a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. E convidaram-me para lecionar a matéria de fintechs e andei aqui a entrar. Entretanto, está para sair o regulamento DORA, Resiliência Operacional Digital do Setor Financeiro. Aquele que vai abranger banca comum, banca, seguros, gestão de ativos e fintechs. Que já estava em andamento. Ou seja, estava já em andamento dentro das autoridades financeiras europeias, dentro dos reguladores financeiros topo europeus, tanto que a proposta nem esperou por dezembro, avançou logo no final de setembro de 2020. E o acordo interinstitucional é 11 de maio. Foi aproveitado haver agora uma nova diretiva, nós dizemos NIS 2, ou SRI2 em português, e temos assume toda a diretiva e sobre essa ainda vai haver uma nova camada de exigência. O objetivo é aquele, garantir a continuidade dos serviços financeiros, porque são essenciais ao mercado. E vimos isso também durante a pandemia. Depois, novas medidas de resiliência tecnológicas. Identificação de funções críticas e importantes em cada organização. Obrigatoriedade em todas as organizações que trabalham neste setor, sistemas de gestão de risco, testes de resiliência, testes de penetração. Aí no Brasil usam mais o termo, está mais perto do termo do inglês, do penetration test, usam mais o teste de invasão. Agora não quero ser assim, sei lá, tolo, por um problema semântico. Mas quando o nosso Banco Central avançou com uma regulamentação permitindo aos bancos fazerem pen testing, contratarem uma empresa exterior para ir testar as fragilidades e vulnerabilidades, até usaram uma terminologia eufemística. E depois então, faz o seguinte: em vez de remeter para a Comissão Europeia, para o Executivo, aprovar a regulamentação técnica, que aqui é o normal. O normal é ser a Comissão Europeia, através de atos delegados, fazê-lo. Isso passou a caber às autoridades europeias de supervisão. Às três. À bancária, aquela que trabalha mais de perto, dos seguros e pensões complementares, dos fundos de pensões e também dos valores mobiliários e dos mercados. Para aprovar ainda normas técnicas específicas para cada para melhor garantir a segurança a cada um dos setores. Então, estamos terminando. Pode passar o Sr. Rafael. Ainda duas coisas. Segurança dos dispositivos. Esta questão de segurança dos dispositivos, nós temos uma diretiva de 2019. Perdão, um regulamento de 2019. Este regulamento é um pouco estranho porque começa por disciplinar as novas funções e orgânica da ENISA e depois trata de certificação. E certificação de produtos, de processos e de sistemas. E que vai desde autocertificação nos níveis mais baixos até certificações de alto nível, daquelas que permitiriam responder a ataques de agentes de nível estadual. De nível estadual, de nível agentes estrangeiros, nível militar. Nos Estados Unidos, estão avançando agora com isso. Com a administração Biden, um sistema dito de labels, níveis de segurança.
Segurança nos equipamentos, nos processos, no software. Esta ideia de certificação e certificação prévia, depois é replicada, quer dizer, sem haver uma certificação prévia, o produto nem sequer pode entrar no mercado no limite. E estou a dar 2 exemplos muito fortes. Inteligência artificial. Eu acabei de ver, até a informação possível, no dia 20, na quinta-feira, o grupo de trabalho de juristas no Senado, que é coordenado pelo ministro Vilas Boas Cueva e tendo secretariado pela professora Laura Squertel Mendes, apresenta o primeiro esboço com uma estrutura, porque a lógica do que tinha vindo da Câmara dos Deputados, do PL, da Inteligência Artificial, não pensava em termos de certificação. Nem quase de relatórios de impacto em segurança. Agora, vamos ver se passa no Senado e depois se consegue passar na Câmara a ideia de inteligência artificial, sistemas de inteligência artificial de alto risco precisarem de certificação antes de serem colocados no mercado. Porque a ideia que veio da Câmara foi: vamos promover o investimento transferindo o risco para terceiros. E para a semana vou falar um pouco sobre isso, já para a FMU para São Paulo. E depois também temos uma nova proposta, isto está sempre em andamento, 15 de setembro de 2022, no que se refere, sobretudo, a dispositivo de internet das coisas. Também na mesma linha. Aí no Brasil, há 2 anos, o vosso Congresso liberou os dispositivos de internet das coisas. Não deixaram de necessitar de licenciamento por parte da Anatel. De novo, ideia, promoção do investimento. A ideia aqui é exatamente a oposta. Não chegar nada ao mercado sem garantias de segurança para todas as outras empresas e para os consumidores. Isso vai aumentar o custo, claro que vai aumentar o custo. Mas o efeito, os custos de não ter podem ser muito piores. Então basta pensar nos vazamentos que têm havido por aí. E depois ainda temos, já desde 1999, desde o final de 1999, havia uma diretiva sobre identificação e assinaturas eletrónicas. Depois surge um regulamento de 2014, que entrou em vigor em 2016. Cria a possibilidade de os certificados, e com certeza, a possibilidade dos certificados emitidos em cada Estado-membro para o servirem também dos outros Estados-membros. Aqui já estamos num patamar acima. Isto é uma proposta de 3 de junho de 2021. E, aliás, o objetivo final é a emissão de carteiras europeias de identidade digital. Isto aqui está em negociação. É um dos objetivos, não sei se conseguem, da presidência tcheca deste semestre. Nós tivemos o primeiro semestre da presidência francesa. E para terminar, temos o que temos aí no Brasil, que eu até estudei, e estou publicado até pela revista dos vossos vizinhos, não sei se concorrentes, revista do programa de pós-graduação em Direito da Unisc, a dizer estudo sobre segurança. Porque é que em 2020? Em 2020, 2021, com a pandemia, perdi a noção do tempo. Do requisitos de segurança dentro da LGPD. Eu atrevi-me a fazer isso. E terei sido dos que escrevi mais longamente. Acho que não melhor, mas mais longamente. Depois ainda publicámos com o Guilherme Martins do Rio e com
o Zé Faleiros ainda publicámos, acabamos por publicar ali na revista do... Pensa mais com amigos, foi uma coisa quase de pedido do TJ de Santa Catarina. Também assim, pensei mais em termos comparativos entre o Regulamento Europeu e a lei brasileira. Bom, sistema de proteção de dados. Este sistema de proteção de dados sai fora de tudo isto. Sai fora. Isto tem uma base constitucional própria, no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, na Carta dos Fundamentais, de proteção de dados. E já assim era com regras de segurança próprias desde a Diretiva de 1995 e mais agora com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas eu refiro-me a microsistema. Eu tenho vindo a trabalhar também os outros atos. Um deles, a propósito da proteção de dados na justiça criminal, desde a investigação, da prevenção e investigação até ao cumprimento de penas. Sim, a LGPD vossa também diz que tem que haver uma lei destas. E já houve um PL, creio que de maio, já final da Câmara de como é que é? Deputado Coronel Armando. Sim, já é de 2022. Não sei se esse Coronel Armando foi reeleito, não faço ideia. Mas dizendo que ao lado do regulamento temos outro. Como também temos um outro regulamento, e sobre este, e sobre um acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia, referi num congresso internacional na passada terça-feira, mas aqui junto a Lisboa, que é o regulamento sobre dados PNR. PNR são registros dos nomes de passageiros de transportes aéreos. No Brasil também há. O ano passado pediram-me e eu orientei uma dissertação para aí, para Foz do Iguaçu, sobre dados PNR, coisas muito, muito curiosas. Desde há anos que a ANAC repassa os dados que recebe das companhias aéreas para a Polícia Federal, com base num convênio, sem base legal. Isso é feito. Mas aí também temos regras de segurança. Como também temos regras de segurança, numa outra diretiva, a diretiva é de 2002, teve uma atualização em 2009, que é a diretiva de tratamento de dados pessoais e proteção de privacidade do setor das comunicações eletrónicas e de privacy. Já devia haver um regulamento, a Comissão Europeia propôs um regulamento, mas não houve consenso político. Ou seja, nós temos também, ao lado, sem nenhum alinhamentos regulatórios, nem sequer previstos, regras sobre segurança da informação na proteção de dados. São 19h15. Eu já falei demais. Alguma pergunta? Professor, nunca é demais. Lhe ouvir é um exercício que nos leva para inúmeros lugares, porque enquanto o senhor vai fazendo essa exposição, a gente vai fazendo milhares aqui de anotações. Então, muito brevemente, até pelo seu horário e pelo nosso... Se der mais uns 10 minutos, mais ou menos. O senhor gostaria de mais uns 10 minutos? Não, eu tenho ainda 10 minutos para você. Ah, tá, exato. Então, muito bem. Dizer assim que é muito instigante, professor, e realmente nós precisamos ter, né, um debate sério com relação a essa questão. A gente tem o CERT, que recebe comunicações sobre os incidentes de segurança ligado ao comitê gestor, e a gente sabe que também o Comando da Defesa, em certa medida, faz tem esse setor da defesa cibernética, mas o fato é que falar em defesa e defesa da informação e segurança, né, realmente nos remete a uma série de serviços, alguns mais críticos, alguns que a gente sabe que é um investimento muito maior em segurança, e outros nem tanto, né, que são níveis diferentes de atividades e de desafios com essas atividades, e que muitas vezes na ponta, operando esses sistemas e esses dispositivos, nós vamos ter pessoas que não têm a necessária formação
né? E que às vezes os incidentes de segurança ocorrem exatamente em razão de algum esquecimento ou de algum despreparo de quem está operando o sistema, né? Ou então de uma aposta, e o senhor sinalizou muito bem aqui, no sentido de vamos inovar e vamos investir, mas não vamos pensar numa responsabilização com relação a esses dados. Não vamos exigir um Sim, relatório. mais que uma responsabilização no sentido de accountability, porque Sim. a responsabilização ex post, uma responsabilidade civil, depois de... Já não adianta. Já não adianta. Nós temos que pensar com riscos, a gente precisa pensar de maneira preventiva, né? Então, é muito interessante essa questão que o senhor levanta, né, de que é preciso ter cautela, de que primeiro tem que ter os estudos, as análises de impacto de cada atividade, para que depois a gente possa pensar num processo, né, de regulação. E vejo mas também... aqui ainda, sim, mas a avaliação de risco, mas depois quando chegamos aos produtos, vamos para a certificação. Sim, temos que ter tudo isso, né? O que parece que aqui no Brasil a gente não leva isso tão em consideração. Tem uma pergunta no chat aqui do Paulo Silva, que diz assim: no Brasil nós temos o comando da defesa cibernética, no Ministério da Defesa. Qual o correspondente aqui Portugal? Aqui também temos. Aliás, até saiu já, hoje é segunda-feira, no final da semana passada, praticamente quinta-feira, o governo aprovou uma nova estratégia de ciberdefesa. Uhum. Então, aqui andamos anda tudo muito em cima e está tudo muito rápido. Sim, diferentemente do nosso caso. Que mas no Brasil até seria expectável que o governo atual até tivesse uma maior atenção a questões de segurança. Sim, em razão da sua... Mas basta pensar que a própria ANPD está cheia de militares. Sim, Não estou a dizer que sejam sequer incompetentes ou outra coisa, mas até aí. Sim, há uma cultura, né? Imagina-se uma expertise também. A questão é como destravar. Sim, porque tecnicamente, ciberdefesa e cibersegurança não são a mesma coisa. Mas é necessário diálogo. E muitas vezes as ameaças são comuns. A tecnologia é comum. Isso. Mas num Estado de Direito é complicado confundir a ciberdefesa com a cibersegurança. E creio que também nós temos que ter uma discussão que também abre espaços, né, que seja multissetorial, que abra espaço para a academia, que tenha a possibilidade de pensar um processo um pouco mais democrático também, né, até porque os usuários, enfim, vão ser impactados de uma forma ou de outra, né, e a ideia é que a gente pense também a partir, sempre ancorado numa ideia de levar junto esse desenvolvimento tecnológico com a defesa, né, das liberdades, mas a defesa dos usuários, a defesa da sua dignidade, a proteção dos seus dados, né? Não adianta também a gente fazer uma regulação assim setorial, mas sem que a gente tenha uma comunicação, né, uma articulação entre elas. Mas aí fica aí um desafio para o vosso mestrado. Exato. De animar algum mestrando a trabalhar regulação de cibersegurança. Nós já tivemos alguns trabalhos nesse sentido também, mas é sempre um desafio. E creio que, como o senhor bem pontuou, a questão da pandemia evidenciou essa necessidade, essa dependência de todos dos sistemas e o quanto nós estamos vulneráveis, né? Tanto para trabalhar, quanto os transportes, os sistemas críticos, a área da saúde, ou seja, uma pane, uma invasão, ou seja lá, um problema nos sistemas, né, fica simplesmente inviabilizado a oferta do serviço, né, com riscos à população. Então, para não tomar mais o seu tempo, sabendo do seu horário, né, mais uma vez, nós gostaríamos de lhe agradecer. Eu vou dar uma revisadinha aqui, mas acho que não tem mais nenhuma intervenção no chat aqui. Esta temática não é glamourosa. Mas é necessário. Regulação de cibersegurança. Há outras coisas assim, mais assim. Quem leia a programação do Congresso pensa, esta vai ser, de certeza, a palestra mais chata de todas.
Não, mas é uma palestra Porque as outras são, extremamente... porque as outras matérias são aquelas, assim, tem uma componente mais filosófica, mais, assim, mas agora, esta é pé no chão. Não, é pé no chão e é necessário de a gente ter essa visão do que está se desenvolvendo na União Europeia exatamente com alguém que entende muito desse processo, que é o senhor, né, professor? E reconhecemos Eu não vinha muito antes, já há muitos anos nisto. Tenho acompanhado já vários processos legislativos. Não, tem uma tradição e um conhecimento que sempre tem a capacidade, em uma hora, de nos ofertar um panorama muito geral e abrir, enquanto o senhor estava falando aqui, fui abrindo vários documentos dos quais o senhor ia mencionando, né? Então, acho que a gente vai ter bastante o que discutir e, com certeza, a sua palestra vai reverberar muito aqui no PPGD, em termos de novos debates nas nossas aulas e, quem sabe, nas nossas dissertações. E fiquei muito feliz em saber, inclusive, que o senhor se dispõe, ou pelo menos que já faz essa atividade de orientar ou co-orientar, quem sabe vamos lhe chamar algum dia. É difícil orientar conciliar, de forma, né? isso é complicado até Não, mas a co-orientação seria uma honra, um prazer. Bem, com isso, então, creio que, não é mesmo, professor Rafael, podemos encerrar o painel, este primeiro painel do 6º Congresso, que começamos, então, com um grande nome, nos trazendo as principais novidades sobre essa questão de como a União Europeia está fazendo e encaminhando a sua legislação no pós-pandemia, pensando na questão da cibersegurança, e creio que de uma maneira muito magistral, que de fácil compreensão, com cuidado de preparar slides para ir nos norteando, com muita generosidade nas informações. Então, agradecemos muito, professor, convidamos os nossos demais assistentes que permaneçam ligados na atividade do evento. Teremos na sequência uma outra palestra e depois as atividades sequenciais no dia de amanhã também, ao longo do dia, já presencial, não é mesmo, professor Rafael? Quero saudar o professor Manuel Maceno mais uma vez, dizer que é uma honra tê-lo conosco, né? Estão chegando vários comentários parabenizando a sua fala, e fico muito feliz, né, em dar início a mais um congresso que o senhor já participa conosco a longa data, que nós realmente confiamos, né, na sua sabedoria, em como realmente, né, a forma como o senhor nos provoca com essas temáticas, né, nos faz ter cada vez mais vontade de continuar pesquisando essa temática. Fica também um convite, né, quando o senhor desejar publicar, né, as suas pesquisas na nossa revista. Bom, eu vou responder dizer uma coisa, dizer ao professor Rafael. É, sobretudo, um artigo que publiquei na vossa revista, em inglês. Eu e a professora Cristiana, que agora é professora em Utrecht, professora de Direito em Utrecht, na Holanda. Between Footsteps. Sim. Temos tido citações nos Estados Unidos, até na China. Exato. Fizemos aí umas coisas. Essa ideia da pegada digital e da pegada ecológica no contexto dos destinos turísticos teve um grande retorno de referências. Bem, isto por vezes acontece até inopinadamente. Que ótimo. E como falei, estamos à disposição. Agora, mas isso só vou escrever sobre isto depois da publicação e ter tempo para ler a sério os textos. Sim, sim. Porque eu posso até ter sido traído pelos comunicados de imprensa. Eu andei cruzando os comunicados de imprensa, mas posso ter sido traído pelos assessores nestas últimas conclusões. Agora, creio que quando for editado o texto, fica melhor, inclusive, de fazer uma análise mais aprofundada, mas sua exposição foi perfeita para que pudéssemos ter, pelo menos já, de antemão, algumas pistas do que virá. Então, creio que é isso, não é, professor Rafael? Então, licença para me ausentar, está bem? Então, muito obrigada, tenha uma boa tarde, professor. Licença. Encerramos, então, essa palestra, convidando os demais
para, em instantes, né, acompanharem a segunda palestra do dia. Agradeço a professora Rosane e agradeço a atenção dos presentes. Até mais.